Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aí de 5 minutos, nós estamos falando sobre esse assunto, sobre será que eu estou preparado para a eternidade? É uma pergunta super importante, nós vamos olhar isso à luz da palavra de Deus, da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós perdão, estou falando tão rápido, eu tenho que ser devagar, né? E nós estamos falando sobre uma passagem onde Jesus conta essa história verdadeira, né? Em Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31, eu venho pedindo para que você possa ler essa passagem e a gente conversar sobre ela. Então, nós falamos algumas coisas, eu quero só lembrar aquilo que o apóstolo Paulo havia dito. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida física, esse conteúdo físico, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E tinha dado essa declaração para vocês de que a história do homem é uma história eterna, porque o Deus verdadeiro que o criou, ele é eterno. Então nós fomos criados, queridos, para a eternidade, não tenha dúvida disso. Então não será esse mundo aqui que vai determinar, acabou, tchau, cessou, não é bem assim. Então vamos tirar algumas conclusões, mas antes eu quero te dizer sobre essa passagem de Lucas, capítulo 16, ela é demais, gente, ela é demais. E está ali na nossa frente algumas conclusões que nós vamos tirar. Mas deixa eu te dizer isso, em todas as culturas religiosas das nações e povos do mundo, há essa noção de que existe algo além daquilo que vivemos e que de uma certa maneira haverá uma cobrança pela condição da vida que a pessoa levou aqui nessa terra. É super interessante, mas isso existe. Você pode pesquisar e você vai ver isso. Então, com base em Lucas 16, nós vamos tirar aqui toda a referência que nós precisamos para compreender um pouquinho essa passagem, ok? Através da morte física para o outro lado. E olhando essa passagem de Lucas 16, a gente vai tirar uma primeira conclusão, é essa aqui, ó. A primeira delas é o seguinte, o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Uma boa parte de pessoas sobre a face da terra acreditam que a gente vai ser exterminado, que a gente vai virar pó e que não vai ter mais consciência, só é esse pedaço aqui. Eu quero te falar com base na palavra de Deus, não com base no que eu acho, o que eu penso, mas com base na palavra de Deus, que isso não é verdadeiro. O homem continuará existindo. Ele continuará, e você vai ver, essas conclusões estão na palavra de Deus, super importante. Você vai ver que ele continuará sendo o mesmo. Então o homem não deixa de existir, porque Jesus conta exatamente a história daqueles dois homens que morreram. E depois eles se encontram em lugares diferentes e há uma conversa, ok? Há um reconhecimento. Então veja, eles não cessaram de existir. Ok? Então essa é uma primeira conclusão bem básica, super importante, que essa passagem, como uma história verdadeira, Jesus contando, nos mostra que o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Está lá o corpo estendido no chão, mas olha, e veja, olha a passagem, Lucas 16, verso 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o verso número 23. No inferno, falando a respeito do rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a quem? A Abraão e a Lázaro no seu seio. Então veja, ele tinha essa visão consciente e era verdadeiro o que estava acontecendo. Simplesmente, gente, isso aqui é muito importante. Nunca foi plano de Deus que a morte física fizesse parte da vida do homem. Esse é um detalhe interessante. Nós não fomos criados para morrer fisicamente, mas tudo isso degringolou quando o homem lá no Jardim do Éden, ele comeu da fruta que não deveria. Então, fisicamente, deixa eu te falar isso, o homem ele precisa morrer por causa do pecado de Adão e Eva, da desobediência que trouxe em consequência a morte espiritual, que nada mais é do que a retirada da natureza de Deus. Então, eu quero te falar que Deus criou o homem, veja que interessante, para que ele viva pela eternidade. Não se esqueça disso. Ele criou o homem para que ele viva para a eternidade. E a partir então da morte espiritual, veja bem, o homem também passou a morrer fisicamente, isso lá no Jardim do Éden, quando ele comeu do fruto que não poderia comer, levando como consequência a morte espiritual, a morte eterna, da morte espiritual para a morte eterna. Porque, veja, gente, é interessante nós explicarmos sobre isso, né? Existe o conteúdo da morte física
Existe o conteúdo da morte espiritual e existe o conteúdo da morte eterna, que no próximo vídeo eu vou explicar isso para vocês. Mas eu quero só que você volte a lembrar essa primeira conclusão. Eu volto aqui rapidamente só para você pegar: o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. E aí? O que a gente vai fazer? E eu quero te falar que nós decidimos tudo a respeito depois de passarmos desse mundo aqui nesse mundo. Legal? Então vamos acompanhar aí no próximo capítulo, vai ser legal e a gente vai continuar falando sobre o assunto. Ok? Dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal caso você não tenha se inscrito e, por favor, deixa aí um comentário que é importante para todos nós. Um grande abraço.